Uma bomba atômica explode e então acontece o inimaginável. A areia derrete, as temperaturas chegam a milhares de graus, uma pressão capaz de formar diamante, e desse inferno surge algo que a ciência nunca viu antes em todo o universo conhecido. Hoje vamos mergulhar no inferno nuclear e vamos começar agora mesmo. Quem de vocês assistiu ao filme Oppenheimer e o que acharam? Escrevam nos comentários. Lá é mostrada uma cena decisiva do teste da bomba atômica Trinity, e é justamente isso que décadas depois está virando a ciência de cabeça para baixo. Se vocês acham isso tão emocionante quanto eu, então inscrevam-se no canal agora mesmo. Cada inscrição me ajuda muito. E quem já se inscreveu, ajuda muito o vídeo com um joinha. Vamos tentar bater 5.000 curtidas. O algoritmo do YouTube adora isso. Muito obrigado, pessoal. Então, é 16 de julho de 1945, antes do amanhecer. O deserto do Novo México, um lugar chamado Trinity Site. Engenheiros, físicos e militares de alto escalão se reuniram ali para observar algo que a humanidade nunca tinha visto: a primeira explosão de uma bomba atômica. O Projeto Manhattan, o programa de pesquisa mais secreto da história, caminha para seu momento final. Anos de trabalho de milhares das mentes mais brilhantes do mundo, tudo levando a esse único momento. Às 5 horas e 29 minutos da manhã, alguém aperta o botão. A contagem regressiva chega a zero, e o que acontece depois é difícil de descrever em palavras. A bomba libera a energia de 21.000 toneladas de TNT em frações de segundo. Temperaturas acima de 8.000 graus, uma onda de choque que se espalha pelo deserto como uma parede. A areia sob o ponto de detonação derrete imediatamente, transformando-se em vidro. Os fios de cobre dos aparelhos de medição evaporam na hora. Tudo o que está no chão nesse momento é sugado para uma bola de fogo fervilhante, onde as leis físicas normais chegam ao seu limite. E exatamente nesse momento de caos total, acontece algo que os cientistas agora compreendem. A areia derretida se solidifica ao esfriar em um material esverdeado e vítreo. Chama-se trinitita, batizada justamente por causa desse primeiro teste atômico. E nessa trinitita, presas como em cápsulas do tempo, estão coisas que ninguém jamais observou em toda a história conhecida da ciência. Em 2021, uma equipe de pesquisa já fez uma descoberta espetacular. Na trinitita foi encontrado um chamado quase-cristal, um tipo de matéria que na verdade era considerada impossível. Ao contrário dos cristais normais, nos quais os átomos se organizam em padrões regulares e repetitivos, os quase-cristais possuem uma estrutura ordenada que nunca se repete. Até então, esses quase-cristais só tinham sido encontrados em meteoritos, onde provavelmente se formaram na colisão de 2 asteroides no início do Sistema Solar. E agora, no âmago do fogo nuclear criado pelo homem. Incrível. Mas não para por aí, pois agora, alguns anos depois, pesquisadores liderados pelo geólogo Luca Bindi, da Universidade de Florença, descobriram algo ainda mais estranho. Algo que nunca foi visto em todo o universo conhecido. Um tipo de cristal totalmente novo, incrustado em uma gota rica em cobre nas profundezas do vidro de trinitita. Trata-se de um chamado cristal de clatrato, e este era, até agora, completamente desconhecido. Não apenas raro, não apenas pouco pesquisado, pura e simplesmente nunca visto no universo conhecido. Mas o que é, afinal, um clatrato? Imagina uma estrutura de gaiola molecular. Os átomos se organizam de forma a formar verdadeiras cavidades nas quais outros átomos ficam presos, como uma minúscula cela de prisão de silício, na qual átomos de cálcio, cobre e ferro estão aprisionados. As próprias estruturas são dodecaedros de 12 faces e tetradecaedros de 14 faces. Palavras fantásticas para o Scrabble, que descrevem maravilhosamente as formas tridimensionais em que esses átomos se organizaram. Luca Bindi explica: é o primeiro clatrato confirmado cristalograficamente que já foi identificado entre os produtos sólidos de uma detonação nuclear. O que torna a descoberta especialmente interessante é que esse clatrato se formou no mesmo ambiente extremo que o incomum quase-cristal. Ambas as fases parecem ter surgido durante a explosão em condições altamente instáveis e transitórias, com enormes picos de temperatura e resfriamento ultra rápido. E agora vem o ponto crucial. Esse cristal não pode ser produzido em condições normais. Nenhum laboratório do mundo consegue reproduzir a combinação de pressão extrema, calor extremo e essa velocidade de resfriamento incompreensível. O cristal só existe porque uma bomba atômica explodiu. Ele é um filho do apocalipse. Também seria um bom título para um romance. Vou anotar essa. Bem, agora poderiam dizer clatrato para cá, clatrato para lá, quem liga? Então, o que fascina tantos cientistas nisso?
Essas fases, ou seja, esses estados da matéria, são as chamadas estruturas metaestáveis. Isso significa que, teoricamente, elas poderiam passar para um estado mais estável, mas não o fazem porque as condições que permitiram sua formação foram tão extremas que o cristal ficou, por assim dizer, congelado, como um instantâneo do caos absoluto. Os cálculos da equipe mostram que existe apenas uma faixa muito estreita de condições de temperatura e pressão sob as quais esse clatrato pôde se formar. Mesmo dentro dessa explosão extrema, foi uma questão de centímetros e milissegundos. Se as condições tivessem sido apenas ligeiramente diferentes, não teria havido trinitita. Em vez disso, algum mineral comum que já conhecemos há muito tempo. G. Nelson Ebb, geocientista da Universidade de Massachusetts, que já trabalhou com alguns dos pesquisadores envolvidos, comenta: as condições extremas, mas de curta duração, do teste Trinity permitem a formação de fases metaestáveis que talvez nem fossem encontradas em experimentos de laboratório. Isso é um novo e interessante acréscimo ao universo dos clatrato. E o mais interessante é que Bindi e sua equipe acreditam que o quase-cristal e o clatrato se formaram na mesma explosão, mas em locais ligeiramente diferentes. Em todos os lugares onde havia muito cobre nessa explosão, surgiu o quase-cristal. Já onde o cobre era escasso, formou-se o clatrate, dois materiais totalmente diferentes, ambos frutos da mesma explosão, surgiram a apenas alguns metros um do outro. Mas o que isso significa para a ciência, além dessa curiosidade histórica? Luca Bindi diz: este trabalho destaca uma ideia importante. A natureza e às vezes eventos humanos podem gerar materiais que vão muito além dos limites da síntese convencional. Processos semelhantes poderiam ocorrer em descargas de raios, impactos de meteoritos ou colisões planetárias. Esses minúsculos grãos aprisionados na trinitita são, por assim dizer, instantâneos da física e da química sob condições extremas. E essa é a ideia realmente revolucionária. Pois se tais estruturas podem surgir de eventos extremos, seja por bombas atômicas, impactos de meteoritos ou descargas elétricas, isso significa que no universo lá fora, onde colisões entre asteroides e planetas são comuns e estrelas explodem, podem existir materiais dos quais nem sequer sabemos que poderiam existir. Sempre que algo no espaço colide com força suficiente, pode surgir um material totalmente novo, que não está em nenhum livro didático. Talvez existam planetas feitos de pizza-trato? Eu acabei de inventar esse material, mas eu gostaria muito que ele realmente existisse. E algo mais torna essa descoberta importante para a ciência dos materiais. Pois se entendermos sob quais condições tais estruturas surgem, poderíamos teoricamente buscar novas formas de simular tecnologicamente essas condições extremas. Então poderíamos criar materiais com propriedades até então desconhecidas. Talvez a fábrica de materiais do futuro trabalhe com impulsos, ondas de pressão e frentes de choque. Tudo isso mostra, mais uma vez, que apesar de todos os avanços científicos, ainda estamos apenas arranhando a superfície. Um pequeno pedaço de vidro verde esverdeado do deserto de 1945 ainda guarda segredos que abalam nossas suposições básicas sobre a matéria. E quem sabe, o que ainda está adormecido em outras amostras de trinitita, até agora empoeiradas em alguma caixa de arquivo, esperando que alguém dê uma olhada mais de perto. Vou manter vocês informados sobre todas as novas descobertas, então lembrem-se de se inscrever no canal para não perderem nada e batermos os 400 mil, e deixem o seu joinha agora para que este vídeo bata os 5 mil likes. E por falar em eventos naturais extremos e suas consequências inesperadas, no próximo vídeo, vamos mudar de planeta e viajar para Vênus. Os soviéticos enviaram várias sondas para lá que nos trouxeram imagens incríveis da superfície. E agora vem a parte boa. Os cientistas acabaram de descobrir que algumas dessas sondas podem ter sobrevivido até hoje. O que exatamente está rolando por lá e se vamos conseguir encontrar essas sondas, você descobre no vídeo exibido no canto superior direito. No canto inferior direito, como sempre, mais um tema interessante sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!